Richard Ramirez, o pesadelo da Califórnia. Richard Ramirez, conhecido como o Night Stalker, perseguidor noturno, foi um dos assassinos em série mais notórios da história dos Estados Unidos. Seu reinado de terror durante os anos 1980 deixou uma marca indelével na sociedade, não apenas pela brutalidade de seus crimes, mas também pela aura de medo e mistério que ele criou. Ramirez personificou o pesadelo moderno, um predador noturno que invadia lares, cometia atrocidades e desaparecia na escuridão, deixando uma comunidade inteira em pânico. Sua história é um estudo sombrio sobre a natureza do mal, a falha dos sistemas sociais e a fascinação mórbida que a sociedade tem com figuras como ele. Infância e formação de um assassino. Richard Ramirez nasceu em 29 de fevereiro de 1960, em El Paso, Texas. Sua infância foi marcada por traumas e exposição precoce à violência. Seu pai, Julian Ramirez, era um veterano da Segunda Guerra Mundial com problemas de alcoolismo e explosões de raiva. A família vivia em condições precárias, e Ramirez testemunhou cenas de violência doméstica desde muito cedo. Além disso, ele foi influenciado por um primo que havia servido no Vietnã e que, segundo relatos, teria mostrado a Ramirez fotos gráficas de atrocidades cometidas durante a guerra, incluindo estupros e assassinatos. Durante a adolescência, Ramirez começou a se envolver com drogas e pequenos crimes. Ele abandonou a escola e passou a vagar pelas ruas, desenvolvendo uma obsessão por satanismo e ocultismo. Essa fascinação pelo mal e pela morte se tornaria uma característica central de sua personalidade criminosa. A combinação de uma infância traumática, exposição à violência e uma crescente obsessão por temas sombrios criou as condições para o surgimento de um dos assassinos em série mais temidos da história. O Reinado de Terror. O Reinado de Terror de Ramirez começou em 1984, na Califórnia. Ele escolhia suas vítimas aleatoriamente, invadindo suas casas durante a noite. Seus métodos eram brutais. Ele atacava casais, homens, mulheres e crianças, cometendo estupros, torturas e assassinatos. Ramirez não seguia um padrão específico, o que tornava sua captura ainda mais difícil. Ele deixava marcas simbólicas em suas cenas de crime, como pentagramas e mensagens escritas em sangue, reforçando sua imagem como um servo de Satanás. Uma das características mais aterrorizantes de Ramirez era sua capacidade de desaparecer após cometer seus crimes. Ele não tinha um veículo próprio, dependendo de roubos de carros e do transporte público para se locomover. Isso, combinado com sua aparência comum, permitia que ele se misturasse à multidão, evitando a detecção. A imprensa rapidamente o apelidou de Night Stalker, e a população da Califórnia vivia em constante estado de alerta, trancando portas e janelas e temendo o pior a cada noite. A captura e o julgamento. A captura de Ramirez ocorreu em 31 de agosto de 1985, em um evento que parecia saído de um filme. Após cometer um assassinato, ele foi reconhecido por civis em um bairro de Los Angeles. Quando tentou fugir, uma multidão o perseguiu e o espancou até a chegada da polícia. A cena de Ramirez sendo arrastado por civis enfurecidos se tornou icônica, simbolizando o fim de seu reinado de terror. Seu julgamento foi um dos mais midiáticos da época. Ramirez se comportou de maneira arrogante e provocativa, fazendo gestos satânicos para as câmeras e declarando seu amor por Satanás. Ele foi condenado à morte por 13 assassinatos e várias outras acusações, incluindo estupros e roubos. No entanto, ele passou mais de 20 anos no corredor da morte, tornando-se uma figura quase folclórica, recebendo cartas de fãs e até se casando com uma de suas admiradoras. A psicologia do mal. A figura de Richard Ramirez levanta questões profundas sobre a natureza do mal. Ele era um produto de sua infância traumática, ou o mal já estava presente nele desde o nascimento? Psicólogos e criminologistas debatem até hoje sobre as raízes de sua psicopatia. Alguns apontam para o ambiente violento em que ele cresceu,
enquanto outros destacam sua obsessão por temas sombrios e sua falta de empatia como sinais de uma personalidade inerentemente perturbada. Ramírez também exemplifica a falha dos sistemas sociais em identificar e intervir em casos de indivíduos com tendências violentas. Desde cedo, ele demonstrou comportamentos antissociais, mas nunca recebeu ajuda adequada. Sua história é um lembrete sombrio de como a negligência e a exposição à violência podem moldar um assassino. Corameu. O legado de Richard Ramírez. O legado de Richard Ramírez é complexo. Por um lado, ele é lembrado como um monstro, um predador que aterrorizou uma comunidade inteira. Por outro, sua figura continua a fascinar o público, alimentando livros, documentários e séries de TV. Essa fascinação mórbida diz muito sobre a sociedade e sua relação com o crime e o mal. Ramírez se tornou um ícone cultural, uma figura que personifica o medo do desconhecido e a atração pelo proibido. No entanto, é importante lembrar que por trás do mito está a realidade de suas vítimas e suas famílias, que sofreram de maneira indescritível. A história de Ramírez não deve ser romantizada, mas sim estudada como um caso de como o mal pode se manifestar e como a sociedade pode falhar em impedir sua ascensão. Richard Ramírez foi muito mais do que um assassino em série. Ele foi um símbolo do medo e da escuridão que podem habitar o coração humano. Sua vida e seus crimes desafiam nossa compreensão da natureza humana e nos forçam a confrontar questões difíceis sobre justiça, prevenção e redenção. Enquanto sua história continuar a ser contada, ele servirá como um lembrete sombrio do que pode acontecer quando o mal é ignorado ou subestimado. A luta contra figuras como Ramírez não é apenas uma questão de aplicação da lei, mas também de compreensão e intervenção social. Afinal, o verdadeiro pesadelo não é apenas o que Ramírez fez, mas o que ele representa: a capacidade humana para o mal em sua forma mais pura e aterrorizante.